Meu nome é Antônia, tenho 65 anos e moro aqui em João Pessoa, na Paraíba. A vida me ensinou muita coisa, às vezes na marrã. E hoje, com meus cabelos já prateados pelo tempo e o coração cheio de cicatrizes, resolvi contar um pedaço da minha história. Um pedaço que ficou guardado por muito tempo, mas que agora precisa ser dividido, porque, talvez, alguém aí do outro lado precise ouvir. Tudo começou quando eu tinha 24 anos. Era uma jovem cheia de sonhos, mas também cheia de limitações. Vinda de uma família simples do sertão, sem grandes posses, fui criada com muito amor, mas com pouco luxo. A escola era distante, e terminei meus estudos com muito custo. Com a morte do meu pai, precisei começar a trabalhar cedo para ajudar em casa. E foi assim que a cidade de João Pessoa entrou na minha vida. Consegui um emprego como doméstica na casa de uma família rica no bairro de Manaíra. O patrão se chamava João. Um homem elegante, uns 15 anos mais velho que eu, sempre muito educado, e também muito observador. A patroa, Dona Beatriz, era mais reservada. Passava o dia fora, envolvida com as causas sociais da igreja e reuniões com as amigas. No começo, tudo era trabalho e respeito. Eu fazia meu serviço direitinho, sempre calada, do meu canto. Mas aos poucos, João começou a puxar conversa. Minha gente, a solidão tem um jeito perigoso de se fazer companhia. Eu era uma menina nova, cheia de carências, morando sozinha na cidade grande, e aquele homem, com toda aquela gentileza, começou a mexer com meus sentimentos. As conversas se tornaram olhares, os olhares viraram toques discretos, e, quando percebi, já estava envolvida num romance proibido. Durante 10 anos, vivi esse amor escondido. 10 anos de encontros silenciosos, jantares às escondidas quando Dona Beatriz viajava, palavras sussurradas no corredor da casa, bilhetes deixados entre as roupas que eu passava. Eu sabia que aquilo era errado, mas quando o coração fala mais alto, a razão fica muda. E João me prometia o mundo. Dizia que o casamento dele era só fachada, que um dia ia se separar e que ficaríamos juntos. E eu, ingênua, acreditava. Acreditava em cada palavra como se fosse verdade absoluta. Acreditava tanto que deixei passar o tempo. Recusei convites de casamento de outros rapazes. Recusei sonhos meus, tudo por ele. Mas como toda mentira um dia vem à tona, a nossa também veio. Beatriz descobriu tudo. Um bilhete esquecido, um perfume fora do lugar, talvez um descuido meu. Não sei ao certo como, mas ela descobriu. E num dia que até hoje está gravado na minha memória, me chamou na sala, com os olhos cheios de fúria e a voz trêmula. Ela não gritou. Não me agrediu. Apenas me olhou e disse: "Você está despedida. Vá embora agora. Nunca mais quero ver você pisando nesta casa." Fui embora sem direito à explicação. João não apareceu. Não falou nada. Não me defendeu. Só me deu uma quantia em dinheiro, dentro de um envelope, pelas mãos do motorista. Aquilo doeu mais do que qualquer tapa. 10 anos apagados como se fossem poeira. Voltei para minha cidade, com o coração despedaçado. Alugada num quartinho modesto, comecei a trabalhar como costureira. E quando achei que tudo já estava ruim demais, veio o que seria o maior choque da minha vida. Descobri que estava grávida. Meu mundo caiu. Uma mulher sozinha, sem marido, sem apoio, com quase 35 anos e um filho a caminho. Naquela época, as pessoas não tinham a cabeça que têm hoje. Fui julgada, apontada, até minha mãe me virou o rosto por um tempo. Criei coragem e voltei a João Pessoa. Fui até a casa de João. Toquei a campainha como quem implora por uma chance. E ele veio. Estava mais velho, com cabelos grisalhos, mas o mesmo ar de superioridade. Quando contei da gravidez, ele empalideceu. Me mandou entrar, olhou nos meus olhos e disse, sem pestanejar: "Esse filho não é meu, Antônia. Vá embora e não volte mais aqui." Foi como se ele arrancasse meu coração com as mãos. Eu queria gritar, queria chorar, queria implorar, mas a vergonha foi maior. Virei as costas e fui embora. E nunca mais voltei. Criei meu filho, o Carlos, sozinha. Passei fome, sim. Trabalhei de sol a sol. Vendi bolo na rua, lavei roupa para fora, fiz faxina onde podia. Meu filho nunca teve luxo, mas teve amor. Nunca soube quem era o pai, e até hoje não sabe. João nunca procurou. Nunca mandou uma carta,
Nunca deu uma palavra. Talvez ele nem saiba que o filho dele cresceu, se formou, se casou, e me deu 2 netos lindos. Mas eu sei. E eu lembro de tudo. Cada detalhe. E é por isso que hoje resolvi contar essa história. Porque a vida é feita de silêncios. E o meu já durou tempo demais. Mas calma, isso é só o começo. O que aconteceu depois? João realmente ficou para trás? E o Carlos? Algum dia soube da verdade. Será que os caminhos de pai e filho se cruzaram novamente? Eu me lembro como se fosse hoje daquele dia cinzento, abafado, o céu de João Pessoa carregado de nuvens, anunciando uma chuva que parecia combinar com a tempestade que se armava dentro de mim. Naquela manhã, ainda com as pernas bambas, caminhei pelas ruas de Mangabeira até chegar ao portão daquela casa que eu conhecia tão bem. A casa onde morei por mais de 10 anos, não como dona, mas como empregada e amante. João abriu a porta com a mesma cara de sempre, aquela expressão controlada, quase fria, como se cada músculo do rosto fosse treinado para não mostrar emoção. Ele usava a mesma camisa branca de linho que eu costumava passar com tanto carinho. Por um segundo, me perdi no tempo. Mas bastou ele me olhar nos olhos e dizer: "O que você quer aqui, Antônia?" Que eu voltei para a realidade. Respirei fundo, juntei coragem e falei: "Tô grávida, João. O filho é seu." Ele ficou mudo. Parecia que o mundo tinha parado por uns segundos. Mas não demorou muito para a máscara cair. João riu, um riso amargo, e respondeu: "Você ficou louca, Antônia? Sai daqui com essa história. Eu não sou pai de filho nenhum seu." Me expulsou da calçada como se eu fosse uma qualquer. E pior, como se nunca tivesse me amado. Como se os anos que passamos juntos não tivessem significado nada. A esposa dele, Dona Márcia, apareceu logo em seguida, com aquele ar superior que ela sempre carregou. Ela nem precisou dizer nada. Só me olhou de cima a baixo com nojo e bateu o portão na minha cara. Naquele dia, eu voltei para casa com os pés doendo, a barriga embrulhada e o coração em pedaços. Passei os meses seguintes sozinha, com a barriga crescendo e as contas acumulando. Cada chute que o bebê dava dentro de mim era como um aviso: "Você não está sozinha, mamãe. Eu tô aqui." E era esse pensamento que me fazia levantar da cama todos os dias, mesmo sem ter o que comer, mesmo com o mundo inteiro parecendo me virar as costas. Quando meu menino nasceu, eu dei o nome de Pedro. Escolhi esse nome porque sempre sonhei em ter um filho forte, de fé, como o apóstolo Pedro da Bíblia. Ele veio ao mundo numa madrugada chuvosa, lá na maternidade do bairro dos Bancários. Não tinha ninguém comigo, só a parteira, uma enfermeira novinha e o medo. Mas quando eu ouvi aquele chorinho, meu Deus, foi como se tudo fizesse sentido. A fome veio logo depois. O leite secou com o estresse, e as fraldas acabaram na primeira semana. Eu batia de porta em porta pedindo ajuda. Muita gente me virava a cara, mas algumas almas boas apareciam no caminho. Foi assim que fui criando Pedro, com a ajuda dos poucos, e com o amor que transbordava em mim. João nunca mais quis saber. Fingiu que eu nunca existi. Passava por mim na rua como se eu fosse só mais uma sombra no caminho dele. E Pedro foi crescendo, a cara dele todinha. O mesmo jeito de andar, a mesma sobrancelha arqueada quando se irritava, o mesmo gosto por política e livros. Era impossível negar. Mas ele negava. Hoje, com Pedro já homem feito, eu fico olhando para trás e me perguntando: como pode um amor virar esse tipo de dor? Como um homem que jurou que me amava, que dizia que ia largar tudo por mim, virou as costas pro próprio sangue. Mas isso, minha gente, isso é só o começo da minha história. O que aconteceu depois? Quando Pedro descobriu quem era seu verdadeiro pai, quando o destino voltou a cruzar nossos caminhos. O tempo passou, e Pedro cresceu com uma força que nem eu mesma sei de onde ele tirou. Trabalhador, estudioso, um menino de ouro. Só tinha um vazio nos olhos quando me perguntava sobre o pai. E essa pergunta vinha cada vez mais frequente, como se o coração dele soubesse que faltava um pedaço da história. Mãe, por que meu pai nunca quis saber de mim? Essa pergunta me matava aos poucos. E eu sempre dava uma volta, respondia com silêncio ou dizia que ele era melhor assim, longe. Mas chegou o dia em que não deu mais para esconder. Pedro tinha acabado de fazer 18 anos. A gente estava sentado na varanda, e ele me olhou com aquela seriedade de homem feito e disse: "Eu mereço saber a verdade." Eu tremi. Tive medo.
Medo da reação dele. Medo de trazer de volta uma dor que levei anos para enterrar. Mas sabia que não dava mais para fugir. Pedro, teu pai é o João. Aquele homem que sempre passa aqui de carro, de óculos escuros. Aquele que nunca olha pra gente. Ele é o teu pai. Pedro ficou em silêncio. O tempo parecia ter parado outra vez. O menino olhava pro chão como se tentasse achar alguma lógica no que acabará de ouvir. Depois de um tempo, ele só disse: eu vou atrás dele. Meu coração disparou. Tentei impedir, chorei, implorei. Mas era tarde. Pedro já tinha tomado a decisão. No dia seguinte, ele botou a melhor roupa que tinha, calçou os sapatos que só usava em entrevista de emprego, e saiu. Eu fiquei sentada na beira da cama, esperando a porta abrir de novo. Esperei por horas. Quando ele voltou, não falou nada. Os olhos estavam vermelhos. Sentou à minha frente, com o rosto fechado, e me disse: ele me mandou embora, mãe. Disse que eu estava confundindo as coisas. Que você era só uma empregada maluca. E que eu devia parar de inventar histórias. Senti um aperto no peito que quase me derrubou. A dor que eu carregava há anos agora pesava também nos ombros do meu filho. Mas ele não chorou. Só disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele pode não querer ser meu pai, mas eu sou teu filho. E só isso já basta. Ali, eu percebi a grandeza daquele menino. Ele podia ter se revoltado, podia ter se afundado na mágoa, mas escolheu seguir com a cabeça erguida. E foi nesse momento que decidi: essa história não termina aqui. João pode ter virado as costas, pode ter fingido que nada aconteceu, mas o mundo dá voltas, meus amores. E vocês não vão acreditar no que aconteceu meses depois. Pedro passou no vestibular. Ganhou uma bolsa numa faculdade renomada. E adivinha quem era o maior investidor do projeto social que deu a bolsa pro meu filho? Pois é, o próprio João. Coincidência? Destino? Justiça divina? Eu não sei. Só sei que os caminhos estavam se cruzando de novo. E dessa vez, ele não ia conseguir fugir da verdade. Mas esse encontro, esse acerto de contas entre pai e filho, eu conto no próximo capítulo. Porque essa novela real ainda tem muito chão pela frente. E o que aconteceu quando João viu Pedro como um homem? Como um espelho do que ele sempre tentou negar? Ah, meus amores, vocês não imaginam. Então comenta aqui embaixo. Vocês acham que João vai finalmente reconhecer o filho? Vocês acham que Pedro deve perdoar esse homem? Foi numa manhã de quarta-feira que tudo mudou, de novo. Eu tava na cozinha, fazendo café, quando ouvi Pedro chegando mais cedo da faculdade. Ele entrou calado, jogou a mochila no canto e sentou à mesa, com o rosto mais sério do que nunca. Mãe, ele me chamou para conversar. Na hora, o sangue me gelou. A colher que eu usava para mexer o café caiu da minha mão. Ele quem? Pedro? O João. Meu pai. O coração batia tão forte que parecia que ia rasgar meu peito. Eu sentei na cadeira de frente para ele, tentando entender. Como assim ele te chamou? Pedro me contou que, depois de ter recebido a bolsa, o João começou a investigar os beneficiados do projeto. E quando viu o nome completo do Pedro, reconheceu o sobrenome. Ficou desconfiado. Pediu para um assistente chamar ele para uma conversa formal. E Pedro foi. E o que ele disse? Pedro respirou fundo. Olhou para mim com uma mistura de raiva e compaixão. Ele disse que se eu quisesse dinheiro, era melhor procurar outro caminho. Que ele já tinha dado chances demais para você no passado. Que você foi uma ilusão na juventude dele. Senti o chão se abrir debaixo dos meus pés. Como pode um homem negar não só a paternidade, mas também toda a história que viveu comigo? 10 anos de silêncio, de juras trocadas às escondidas, de promessas que ele mesmo plantou no meu coração. Ele mentiu, mãe, para mim e para ele mesmo. Mas eu vi no olhar dele. Ele sabe que eu sou filho dele. E isso tá matando ele por dentro. Pedro estava certo. João podia ter a arrogância de quem tem dinheiro e nome, mas não podia fugir da própria consciência. E a vida, meus amores, tem uma forma certeira de fazer a verdade bater na porta. Na semana seguinte, quem apareceu na frente da minha casa foi ela, a mulher do João. Aquela mesma que me botou pra fora 10 anos atrás. Chegou com os cabelos impecáveis, o salto alto batendo firme na calçada e uma expressão que misturava dor, orgulho e curiosidade. Precisamos conversar, Antônia. Pedro estava na faculdade,
e eu não sabia se deixava ou não ela entrar. Mas algo me disse que aquela conversa precisava acontecer. Sentamos na sala. Ela cruzou as pernas, me olhou fundo e disse: ele está mudado. Desde que viu o Pedro, ele não dorme mais. Passa noites trancado no escritório, olhando uma foto antiga sua que ele guardava escondido. Eu achei, esses dias. Ele ainda te ama, Antônia? Essas palavras me cortaram como faca. Não porque eu ainda tivesse amor por ele, mas porque doeram vindas da mulher que me tirou tudo. E ainda assim, ela continuou. Eu não vim brigar. Vim entender. Saber se esse menino é mesmo filho dele. Porque se for, ele tem o direito de saber. E eu também. Não dá mais pra fingir que nada aconteceu. Foi ali que percebi. O segredo que escondi por tantos anos, estava prestes a vir à tona. E não pelas minhas mãos, mas pelo coração de quem menos esperei. Naquela noite, Pedro voltou para casa e encontrou a mulher sentada no sofá. Ficou paralisado. Ela se levantou, foi até ele e disse: eu sou a esposa do seu pai. Ou pelo menos, era. Quero conversar com você. E assim, meus amores, a roda da vida começou a girar de novo. João já não tinha mais como fugir. E Pedro agora tinha em mãos o destino de uma história que começou antes mesmo dele nascer. Mas vocês acham que João vai finalmente reconhecer o filho? Acham que a esposa vai ajudar ou atrapalhar essa reconciliação? E mais, vocês acham que Pedro vai conseguir perdoar tudo o que aconteceu? Comentem aqui embaixo, porque o próximo capítulo, ele promete trazer revelações de arrepiar. E eu garanto, o passado ainda guarda segredos que nem eu mesma tive coragem de encarar. Naquela noite, depois que a esposa de João saiu da nossa casa, o silêncio tomou conta. Pedro se trancou no quarto. E eu fiquei sentada na cadeira da cozinha, olhando pro nada, lembrando de tudo que vivi com João. 10 anos de história. 10 anos de amor escondido. E mais 10 anos de abandono. Mas agora, o destino parecia querer reabrir todas as feridas. Na manhã seguinte, Pedro não foi para a faculdade. Ele me chamou para sentar com ele na sala e disse: mãe, eu tomei uma decisão. Meu coração apertou. Tanta coisa podia sair daquela frase. Eu vou pedir um exame de DNA. Fiquei muda. Por um instante, achei que ele estivesse duvidando de mim. Mas ele continuou: não é porque eu não acredito em você. Eu acredito, mãe. Mas eu quero que ele não tenha mais como fugir. Quero que ele olhe o resultado no papel e saiba que me rejeitou sendo meu pai. E mais, quero que ele sinta o peso disso. Eu entendi. A dor do Pedro não era só por mim. Era dele também. Era por cada aniversário que passou sem presente. Por cada Natal sem visita. Por cada pergunta que ele nunca teve coragem de me fazer. Na semana seguinte, com a ajuda da esposa, sim, aquela mesma que me tirou da vida deles, o exame foi feito. João não disse uma palavra. Chegou com cara fechada, não olhou nos meus olhos, e quando Pedro estendeu a mão, ele apenas assentiu com a cabeça. E foi embora. 3 semanas depois, o resultado chegou. Positivo. 99,9% de compatibilidade. Pedro era, sim, filho de João. Na mesma hora, Pedro me abraçou. Mas não foi um abraço de alegria. Foi um abraço de desabafo, de mágoa, de raiva e amor misturados. E foi nessa mesma noite que João apareceu de novo. Dessa vez, sozinho. Chegou de carro, desceu, bateu na porta devagar. Quando abri, ele estava ali, o homem que um dia eu amei, com os cabelos mais grisalhos, os olhos cansados e um tremor nas mãos que ele não conseguia esconder. Posso entrar? Eu queria dizer não. Queria fechar a porta na cara dele. Mas alguma coisa me impediu. Pode? Ele sentou no sofá da sala, olhou ao redor como se estivesse entrando em outro tempo, e disse: eu errei. Com você, com ele, comigo. Errei por covardia, por medo, por orgulho. E agora, eu não sei se ainda posso consertar alguma coisa. Pedro estava no quarto, mas escutava tudo. Eu sabia. O que você quer agora, João? Ele passou a mão no rosto, respirou fundo. Quero ser pai. Tarde demais, eu sei. Mas quero tentar. Foi então que Pedro apareceu na porta do corredor. Com os olhos marejados, mas com a postura firme. Ser pai não é querer. É ter sido. E você não foi. O silêncio que se formou depois disso foi ensurdecedor.
João abaixou a cabeça. Talvez pela primeira vez em muito tempo, ele tenha sentido o peso real da ausência dele. Mas, Pedro continuou, se você quiser começar do zero, se quiser aprender a ser pai agora, aos poucos, eu não vou te impedir. Mas vai ser no meu tempo, não no seu. João assentiu. E antes de ir embora, olhou para mim com um olhar carregado de tudo que nunca foi dito. Me perdoa, Antônia. Não pelo que eu fiz, mas por tudo que eu não tive coragem de fazer. E saiu. Naquela noite, quando deitei para dormir, o céu estava limpo, e um vento morno batia pela janela. Senti o cheiro do passado se misturando com o presente. O que o futuro vai trazer agora, eu ainda não sei. Mas uma coisa é certa. As histórias que a vida escreve são muito mais fortes do que qualquer romance de novela. E o nosso próximo capítulo, meus amores, promete revelar ainda mais segredos dessa trama que começou com amor, passou pela rejeição, e agora começa a falar de perdão. Será que Pedro vai conseguir confiar em João? Será que João vai mesmo mudar? E a esposa dele? Será que vai aceitar essa nova realidade? Naquela manhã seguinte à visita de João, o clima aqui em casa era outro. Mais leve, talvez. Mais tenso também. Era uma mistura difícil de explicar. Pedro passou o dia calado, andando de um lado para o outro, mexendo no celular, olhando para a janela como quem espera alguma resposta do vento. E eu fiquei sentada com minha xícara de café esfriando nas mãos, me perguntando se estava certa em permitir que aquele homem, o homem que um dia foi meu mundo e depois virou meu maior abismo, voltasse a pisar na minha casa. No fim da tarde, Pedro saiu. Não disse para onde ia, só falou. Preciso pensar. Sozinho. Respeitei. Foi só depois das 7 da noite que a campainha tocou novamente. Era ela, a esposa de João, Dona Lúcia, a mulher que me odiou por anos, que me enxotou da casa onde eu servi com tanta dedicação, que me humilhou na frente dos filhos, dos vizinhos, e até da minha própria mãe. Antônia, eu sei que eu sou a última pessoa que você quer ver. Respirei fundo, mas abri a porta. O que veio fazer aqui, Dona Lúcia? Ela baixou os olhos, apertando a bolsa contra o peito. Eu precisava ver você. E, te contar uma coisa. A gente se sentou na varanda. O céu estava bordado de estrelas e a lua fazia sombra no chão. Era como se o universo soubesse que aquele momento precisava de silêncio e testemunhas. O João, ele tá doente. Meu coração deu um pulo. Doente? Como assim? Leucemia. Descobriu há 2 meses. Tá tentando disfarçar, mas o tratamento tá mexendo com tudo. A cabeça dele, o corpo, e talvez por isso ele tenha aparecido na sua porta. Talvez o medo da morte esteja fazendo ele querer acertar as contas. Fiquei sem fala. Senti um nó na garganta, uma pontada no estômago, um arrepio na espinha. Ele estava doente. E eu nem sabia. E a senhora veio aqui por ele? Ela me olhou nos olhos. Pela primeira vez em todos esses anos, sem raiva. Sem desprezo. Vim por mim. Porque eu também errei. Errei em te tirar daquela casa como se você fosse lixo. E sei que não tenho como apagar isso. Mas eu não quero morrer com esse peso. Meus olhos se encheram de lágrimas. A mulher que foi minha rival durante tantos anos, agora estava ali, frágil. Humana. Arrependida. E o Pedro? Perguntei. Ele sabe. Ela balançou a cabeça. Ainda não. João não quer que ele saiba agora. Disse que precisa provar que é pai antes de virar mártir. Nesse momento, o portão se abriu. Era Pedro, voltando. E quando viu Dona Lúcia ali, sentada comigo, os olhos dele se arregalaram. O que está acontecendo aqui? A esposa do pai se levantou devagar, enxugando as lágrimas. Vim me desculpar. Contar para sua mãe o que talvez você devesse saber também. Pedro olhou para mim, e eu assenti. Ele se aproximou, ainda desconfiado. O João, ele tá doente, meu filho. Silêncio. Leucemia. Pedro ficou paralisado. Os olhos marejaram. Mas ele respirou fundo e disse: eu não vou ter pena dele. Não depois de tudo. Mas, talvez ele mereça uma segunda chance. Só não sei se eu sou forte o bastante para dar isso a ele agora. Dona Lúcia colocou a mão no ombro dele e sorriu fraco. Ninguém precisa perdoar de uma vez, Pedro. O perdão, às vezes, é construído aos pedaços. Depois que ela foi embora, Pedro me abraçou. Ficamos ali,
em silêncio, embalados por um vento manso que vinha do mar. E então, ele sussurrou: Mãe, eu quero conhecer a família dele. Os irmãos. Saber de onde eu vim também. Aquilo me assustou. Porque eu sabia que ali, atrás da porta do passado, existiam segredos que nem João, nem Lúcia, e nem ninguém teve coragem de contar. Segredos que envolvem nomes que eu prometi nunca mais pronunciar. E agora, com Pedro querendo ir mais fundo, eu sei que essa história tá longe de terminar. Muito longe. E é por isso, meus amores, que eu digo: o próximo capítulo dessa novela da vida real vai trazer revelações ainda mais fortes, encontros que ninguém esperava, e decisões que podem mudar tudo. Será que João vai aguentar enfrentar o filho agora que a verdade tá nas mãos dele? Será que Pedro vai conseguir segurar essa raiva ou vai querer virar as costas antes do tempo? Na manhã seguinte à visita de Dona Lúcia, o silêncio em casa parecia pesar o dobro. Pedro saiu cedo, sem dizer para onde ia. Só deixou um bilhete na mesa com 3 palavras que me fizeram tremer. Preciso saber tudo. Eu sabia que aquele dia ia chegar. O dia em que meu filho me olharia nos olhos e pediria para eu abrir todas as gavetas do passado. E eu, que passei uma vida inteira tentando proteger ele da dor, agora não tinha mais escolha. Pedro foi até o hospital onde João estava fazendo tratamento. Ficou na porta. Olhou de longe. Viu o pai sentado numa cadeira de rodas, com um lenço cobrindo a cabeça, mais magro, mais abatido, mais humano. Mas Pedro não entrou. Não naquele dia. Ele voltou para casa e disse apenas: Eu vi ele. E foi embora pro quarto. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto eu preparava o jantar, ouvi uma batida na porta. Era ela, Amanda, a filha mais velha de João. A menina que eu ajudei a cuidar, a levar para a escola, a alimentar como se fosse minha, e que, no dia da minha expulsão, virou o rosto para mim como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Ela estava ali, 30 anos depois. Posso entrar, Dona Antônia? Fiquei parada, em choque. Amanda, o que você tá fazendo aqui? Ela deu um sorriso triste. Eu soube do reencontro. Soube do Pedro, e do estado do meu pai. Eu precisava ver a senhora. E, dizer uma coisa. Amanda entrou, sentou-se na sala, e depois de alguns segundos de silêncio, disse: Eu sempre soube. Arregalei os olhos. Sabia de quê? Ela respirou fundo. Que Pedro era meu irmão. Que ele era filho do papai. Eu descobri quando tinha 18 anos. Ouvi uma conversa escondida, entre minha mãe e minha avó. Elas sabiam desde o começo. Só esconderam por vergonha, e por raiva. As lágrimas escorreram dos meus olhos sem que eu percebesse. E por que você nunca me procurou, Amanda? Porque eu também tinha raiva. Raiva dele, por ter traído minha mãe. Raiva da senhora, por ter aceitado esse papel. Mas hoje, vendo ele doente, vendo Pedro, que é um homem bom, que não teve culpa de nada, eu percebi que minha raiva era pequena demais para tudo isso. Amanda tirou uma caixinha da bolsa. Dentro, havia uma foto antiga. João e eu, sorrindo, num domingo de praia. Eu nem lembrava mais que essa imagem existia. Isso estava guardado nas coisas do meu pai. Ele nunca jogou fora. Meus dedos tremiam ao tocar naquela lembrança. Era a prova de que, apesar de tudo, o que vivemos não foi só um erro. Foi amor. Um amor proibido, bagunçado, sim, mas real. Amanda se levantou. Pedro precisa saber de tudo, Dona Antônia. Inclusive, do que aconteceu antes dele nascer. Meu coração parou por um instante. Amanda, isso não. Ele tem o direito de saber que o Senhor João não foi o primeiro. Que houve alguém antes. E que talvez Pedro não seja o único herdeiro perdido nessa história. Eu quase caí da cadeira. Amanda me encarou firme, deixou a foto na mesa, e saiu. Sozinha na sala, olhei aquela imagem como quem olha um espelho do passado. E então, entendi. O segredo que eu guardei por tanto tempo estava prestes a ser desenterrado. O nome que eu nunca mais pronunciei. O homem que partiu meu coração antes mesmo de João existir. O verdadeiro começo dessa história. E, meus amores, se vocês achavam que já tinham visto reviravolta demais, preparem-se. Porque o que vem aí vai chacoalhar essa novela como um vendaval em noite de lua cheia. Quem será esse homem misterioso que veio antes de João? Naquela noite, depois que Amanda foi embora, o silêncio da casa ficou ainda mais pesado.
Pedro não disse uma palavra. Apenas me olhava, como se estivesse esperando algo que eu mesma ainda não sabia se teria coragem de contar. Eu não dormi. Passei horas revivendo minha juventude, meus erros, minhas escolhas. O amor proibido com João, a rejeição, a fome, o desespero. Mas também pensei nele, em Marcos. Sim, Marcos. O primeiro homem que me fez sentir amada. Um amor puro, ainda que breve, que tive antes mesmo de conhecer João. Um rapaz simples, que partiu sem aviso e nunca mais deu notícias. Na época, eu achava que ele só tinha sido um capítulo esquecido. Mas agora, com as palavras de Amanda ecoando na minha mente, comecei a me perguntar: será que Pedro é mesmo filho de João? Ou será que tudo o que construí nos últimos 35 anos foi baseado em uma certeza que, talvez nunca existiu? Na manhã seguinte, chamei Pedro para conversar. Preparei café, cuscuz e manteiga de garrafa, como ele gostava. Ele sentou, sério. E antes mesmo de eu abrir a boca, disse: Mãe, eu marquei um exame de DNA. Meus olhos se encheram d'água. Você já? Amanhã. Eu quero tirar isso a limpo. Não por raiva, mas porque eu mereço saber de onde eu vim. E você, mãe, você também merece essa paz. Engoli o choro. Apenas assenti com a cabeça. Naquela mesma tarde, Pedro foi até o hospital. Pela primeira vez, entrou no quarto. João estava acordado, fraco, mas lúcido. Os dois se encararam por alguns segundos. O silêncio foi tão forte que parecia gritar. Pedro, com a voz firme, disse: Vim pedir um exame de DNA. Quero saber a verdade. E, se for você, quero ouvir da sua boca. João fechou os olhos por um instante, respirou fundo, e disse: Eu amei sua mãe. Mesmo sendo casado, mesmo sabendo que era errado. Amei como nunca amei ninguém. E se você for meu filho, Pedro, me perdoa. Por tudo. O exame foi feito. 7 dias depois, o resultado chegou. Foram os 7 dias mais longos da minha vida. A cada noite, eu me perguntava: e se não for João? E se meu coração, por todos esses anos, carregou uma dor que não era dele? O envelope estava ali, sobre a mesa da cozinha. Branco, selado. Um pedaço de papel que carregava toda a verdade que eu tentei esconder, que eu chorei calada nas madrugadas, que eu carreguei no colo, embalei com canções e cuidei mesmo sem saber se era fruto do amor ou do engano. Pedro olhou para mim. A senhora quer abrir? Balancei a cabeça. Eu não tinha mais forças. Já tinha chorado tudo. Já tinha me despido de todos os medos. Agora, só restava a verdade. E ela estava nas mãos dele. Ele rasgou o lacre com calma. Abriu. Seus olhos percorreram a folha e por um instante ele não disse nada. Apenas deixou que 2 lágrimas escorressem. E então, minha voz saiu como um sussurro. Pedro se levantou, veio até mim, ajoelhou e segurou minhas mãos. João, não é meu pai, mãe. Eu senti minhas pernas falharem, minha respiração faltar. Foram segundos de um silêncio tão pesado que o tempo parecia ter parado. Tudo girava. Tudo desmoronava e, ao mesmo tempo, tudo começava a fazer sentido. Então, quem? Pedro respirou fundo e estendeu a outra folha que veio junto. Era um documento de comparação genética com outro homem. Outro nome. Um que eu não ouvia há décadas. Marcos Ferreira da Luz. Meu coração parou por um segundo. Marcos. Aquele moço dos olhos tristes, do sorriso calmo. O único homem que me olhou com amor antes de tudo desandar. Aquele que partiu, sem aviso, sem carta, sem adeus. Eu achava que ele tinha me esquecido. Que havia sido só um breve verão da minha juventude. E agora? Como? Como você encontrou ele? Perguntei, com a voz embargada. Pedro sorriu. Quando Amanda falou, eu fui atrás. Mexi nos seus papéis antigos. Achei uma carta guardada no fundo de uma Bíblia, que ele te escreveu e você nunca abriu. Nela, ele dizia que ia para o interior cuidar do pai doente. Que voltaria. Mas que se demorasse, queria que você soubesse que te amava. E se algum dia tivesse um filho dele, que você procurasse por ele. Minhas lágrimas caíram sem controle. Ele me amava, murmurei. E eu nunca soube. Ele ainda mora em Itabaiana, mãe. Já tem mais de 70 anos, vive sozinho. Eu já falei com ele. E ele quer te ver.
Meus olhos se encheram de uma luz que eu achava ter se apagado para sempre. Ele, quer me ver? Pedro assentiu, emocionado. E foi assim, meus amores, que tudo mudou. João nunca foi o pai de Pedro. E talvez, no fundo, ele soubesse disso e por isso tenha se calado tanto. Mas a vida, a vida, sempre dá voltas. E me trouxe de volta um amor antigo, adormecido, mas que ainda existia em algum canto do tempo. Na semana seguinte, viajei com Pedro até o interior. E lá estava ele, sentado na varanda, com o mesmo olhar de tantos anos atrás. Cabelos brancos, mas o mesmo sorriso. Quando me viu, levantou devagar, veio até mim, e me abraçou. Sem dizer nada. Só choramos. Pedro ficou nos observando, com os olhos marejados. Finalmente, ele sabia quem era. E eu também. A vida me deu uma segunda chance. Não para apagar o passado, mas para entender que, mesmo nos caminhos tortos, o amor sempre encontra uma maneira de voltar. E assim, meus amores, termina essa história. Mas como toda boa novela, quem sabe, um novo capítulo não comece agora. Se você chorou, se emocionou, ou se sentiu esse reencontro no coração, comenta aqui embaixo. Porque a história de Dona Antônia ainda tem muito para contar. Obrigada por me ouvirem. Até a próxima!